Olá, vamos fazer a correção da nossa atividade de português de ontem. A atividade sobre o texto Qual a composição das unhas, ok? Vocês fizeram a leitura do texto, então vamos direto para as questões. A primeira questão fala o seguinte: releia esta passagem. Elas são placas de células mortas cheias de queratina e sais minerais. A que o texto se refere, né? Do que o texto está falando, principalmente essa passagem do texto. Se refere às unhas, né? O texto se refere às unhas. O título é Qual é a composição das unhas, né? A gente já começa sabendo que as unhas, elas são placas de células mortas cheias de queratina e sais minerais. Então o texto se refere às unhas ou refere-se às unhas. 2. Vou explicar isso direito. O termo destacado, que no caso é isso, retoma uma informação, anuncia uma informação ou complementa uma informação. Ele retoma uma explicação. Uma informação, aliás, vou explicar isso direito. Esse isso é algo que já foi dito, está sendo retomado. Então, a primeira opção. 3. Na frase, olhe para sua unha, o autor faz um apelo, dá uma orientação, expressa uma ordem. Ele dá uma orientação, certo? Fazer um apelo seria mais como implorar, como pedir. E expressar uma ordem seria mandar. Aqui ele está apenas sugerindo, né? Dando uma orientação que você olhe para a sua unha. 4. O trecho. Queratina é uma proteína presente em várias partes do nosso corpo. É uma opinião, uma definição ou uma justificativa. É uma definição. Não é uma opinião, porque não tem. Uma opinião é algo que depende de que alguém pensa. Isso aqui é um fato. Queratina é uma proteína presente em várias partes do nosso corpo. Isso não depende da opinião de ninguém, é um fato. E não é uma justificativa porque não está justificando nada, não está servindo para explicar, não está dando uma justificativa para nada. Então, é uma definição. 5. Observe este fragmento do texto. Ao mesmo tempo que as células são produzidas, elas vão se enchendo de queratina. Nesse fragmento, a expressão grifada introduz a ideia de lugar, tempo ou proporção. Tempo, né, gente? Até porque já diz, ao mesmo tempo. Então, não tem como ser outra resposta a não ser tempo. 6. Sublinhe a palavra de uso informal nesta parte do texto. São empurradas para frente, fazendo com que a unha cresça. A palavra de uso informal aqui é pra, né? Porque o uso formal seria são empurrados para frente, fazendo com que a unha cresça. Pra é uma palavra de uso informal. 7. Segundo o texto, nós não temos dor nem a sensação de temperatura através da unha. Isso acontece porque ela não tem nervos, sais minerais ou vasos sanguíneos. Porque ela não tem nervos, que são os nervos que permitem que nós tenhamos sensações, né? Quando você toca em algo, você sente aquele algo por causa dos nervos. Se você se machuca, você sente a dor por causa dos nervos. Então, se não tem nervo, não há como sentir dor nem sensação de temperatura ou algo do tipo. 8. De acordo com o texto, a unha não precisa receber oxigênio ou nutrientes levados pelo sangue. Por quê? Porque a unha é composta por placas de células mortas. Tá entre aspas essa parte porque foi tirada do texto. Ou seja, se ela é composta por células mortas, não há por que receber oxigênio ou nutrientes, não há necessidade, certo? Então, meus amores, a correção termina aqui. Se você tiver ficado com dúvidas sobre a resposta de alguma questão, me mande mensagem que eu irei explicar essa resposta, ok? Tenha um bom dia, boas atividades e até a próxima.